boa noite. Esperando as pessoas entrarem. O Anderson, hoje o convidado para a live. O Anderson é escritor de um livro que me ajudou muito, desde o final do ano até agora. E ele vai estar aqui comigo, dividindo a telinha. Logo mais ele entra para conversar também comigo e com vocês e esclarecer um pouquinho mais sobre o assunto da live. O assunto da live é bipolaridade e yoga. Para quem não sabe, eu passei por uma situação no final do ano, né? Antes de voltar para o Brasil, em Bali. Até teve algumas postagens aqui no Instagram. E o diagnóstico do que aconteceu comigo foi um quadro de bipolaridade, num quadro de mania. E desde então eu venho entendendo melhor esse novo universo para mim e eu quero também passar mais informações para você e para outras pessoas que me seguem aqui, porque eu acredito que é um meio bem legal para a gente trazer mais informações. Do mesmo jeito que desde o final do ano passado até agora veio desmistificando, né, e tirando várias crenças que limitavam mesmo meu pensamento sobre essa doença, por Instagram, psiquiatra, psicólogo, o livro do Anderson que tá aqui comigo, que me ajudou bastante, esse livro. Que eu vou falar um pouquinho mais, falar sobre alguns tópicos, né, do livro. Eu quero usar esse meio, né, esse canal do Instagram para ajudar outras pessoas com mais informações. E depois que eu soube, né, do diagnóstico dessa minha doença, eu soube muitas pessoas que também passaram pelas mesmas situações, que têm o mesmo diagnóstico. Então eu quero que isso seja mais falado, né, para ser mais, para ter um diagnóstico até mais fácil. Porque quando você fica sabendo algumas características da doença, fica mais fácil de você vir a entender o que está acontecendo com você, né? Então essa é a intenção com a live de hoje. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre o que aconteceu nesse caso que eu entrei, né, nesse estado de mania. O que se passa é que você acaba ficando, perdendo um pouco a noção da realidade, né? Então você entra em um estado, às vezes, de repetição, um estado de falta de sono, falta de fome. E isso para os familiares, né, quando aconteceu e eu tive o diagnóstico, os familiares, eles realmente ficaram muito assustados. As pessoas que estavam em volta de mim na época também ficaram bem assustadas, porque você realmente muda. E para mim, pelo pouco que eu entendia dessa doença, para mim, era só uma pessoa que muda diariamente, né? Bipolar é uma pessoa que muda diariamente de personalidade. E eu percebi que não, né? É algo que você pode entender e melhor em um estado que foi um estado de crise que eu entrei e que assim eu pude entender melhor o que estava acontecendo comigo depois, né? No momento foi realmente muito crítico, como eu disse, você perde sono, perde fome, né? Tem várias características que mostram, né, que me deram esse diagnóstico. Hoje em dia, não só, lógico, com o livro, mas passando por psiquiatras e psicólogos também me deram esse diagnóstico. Você acredita que mesmo estando medicada e fazendo terapia tem dias que não nos sentimos bem? Sim, sim. É normal isso, mas eu acredito que é um estado natural do ser humano não ter todos os dias bons, só que a gente começa a entender melhor, né? As características suas. Eu vou abrir aqui que o Anderson ele vai entrar. Você começa a entender melhor, né, as suas características. E quanto mais você entende quem é você num estado, às vezes sem a medicação, né, fica mais fácil de você compreender o que se passa, né? Mas nem todos os dias são bons, isso é normal, né, para todo mundo. Mas lógico que quem tem essa característica da doença, isso se agrava um pouquinho mais. Anderson, obrigada por ter aceitado vir. Tudo bem? Boa noite. Fico muito feliz de ter a Ótimo. tela com você, dividir essa live de hoje.
Como que você tá? Tô bem, chegando aqui na última hora, né? Eu vim de São Paulo, Não, tava muito trânsito, mas deu certo, cheguei em cima. não, mas chegou na hora certinha. Já até mostrei a capa do seu livro e estava introduzindo um pouquinho da minha história. Tem dia que eu quero matar as pessoas. E você tem, o seu diagnóstico é de bipolaridade, Judi? Me fala aqui um pouquinho. É, Então, eu estava introduzindo, né, explicando para as pessoas sobre o meu diagnóstico, que é recente, e que o seu livro me ajudou muito a entender um pouco mais. Lógico que com a ajuda de psicólogo, psiquiatra, hoje em dia também estou tomando alguns medicamentos e autoconhecimento, né? Mas é um passo a passo, todos os dias, mesmo para quem não tem o diagnóstico dessa doença, é uma jornada, né? É um construir diário. É F31 bonitinho. Tem dia que eu quero uma. Que é isso? Você sabe? Não. Não sei se foi, se ela quis dizer que é a doença, que ela tem também, né, o diagnóstico da bipolaridade. Que bom que encontrou força na dificuldade, conseguiu apoio para se cuidar. Certo? Ai, obrigada, tá? Obrigada. Muito senti o seu carinho e abraço daqui. Realmente foi um processo e está sendo diariamente. Mas o livro do Anderson realmente assim me ajudou muito, porque você vê o livro dele, o título é Bipolaridade, Sintomas, Convivência e Equilíbrio. Mas eu encontrei o livro dele procurando como na internet bipolaridade e yoga. E aí ele vai falar um pouquinho mais e a gente vai conseguir entender o porquê eu trouxe ele aqui hoje. Mas é um processo e ajuda muito, né? Quando você vê uma pessoa que tem as mesmas características de a sua e que passa, né, pela mesma situação. Então fica muito mais fácil de você entender melhor, né? Quando eu encontrei que você fazia yoga, que você era professor de yoga, me ajudou, porque eu comecei a entender melhor a minha própria história, né? Minha própria jornada. Acho que F31 é o CID. Ah, tá. Boa noite. Obrigada por todo mundo que está aqui, todo mundo que está entrando. Fico muito feliz. Vários roxinhos. A Laura entrou aí também, meu amorzão. Obrigada por estar aqui presente. É isso. Ah, tá. Entendi. Então, é um processo diário, né? Que depois que você tem esse diagnóstico, você vai entendendo melhor como se adaptar. Hoje em dia eu tô com a dosagem de remédio bem baixinha, eu fico super feliz com isso, porque realmente já tô numa fase de desmame por todo o diagnóstico que meu psiquiatra me passou. É, E isso me ajudou. Obrigada, Laura. Obrigada, meu amorzão. Por todo o diagnóstico que meu psiquiatra me passou. E outra terapia também que me ajudou muito nesse caminho foi encontrar iridólogo. Iridólogo, para quem não conhece, o Anderson é iridólogo também, né, Anderson? Você pode falar um pouquinho mais. Vou te deixar com a palavra, pode falar. Ah, tá Fala o que é bom. iridólogo, para as pessoas entenderem que depois. Então, pela iridologia, nós podemos ver vários componentes, né? Um dos componentes, por exemplo, essa é a parte dos intestinos está funcionando bem. Dá para ver também uma parte do cérebro, você consegue verificar áreas do cérebro, por exemplo, se elas estão bem, se ela não está, se você às vezes tem uma intoxicação, às vezes o alimento, né? Dependendo do tipo de alimentação que você tem, a sujeira que você tem nos intestinos, ela acaba indo para o cérebro também. Então, várias toxinas vão, atrapalham. Você tem alguns suplementos que podem ajudar bastante, né? Na parte do cérebro mais estável. E hoje em dia, na psiquiatria, já tem uma linha que está trabalhando muito com suplementos. Então, através de exame de sangue, eles verificam algumas substâncias que de repente você está em falta, outras em excesso, e através de, às vezes, vitaminas, tipo o complexo B, os ômegas, a triptofano,
dá para colocar uma lecitina de soja. Então, eu procurei sempre estudar e conhecer várias maneiras de que pudesse me ajudar. Por quê? Eu tenho meio que uma teoria que quando a gente passa por uma crise, você depende muito da medicação. Então, por exemplo, 90% é a medicação que vai fazer. Mas conforme vai passando o tempo, eu acho que a gente tem que se dedicando para assumir mais a responsabilidade e ficar menos responsabilidade para o medicamento. Então, se Exato. você tem um autocuidado, né? Então, para mim, o autocuidado ele tem as bases, por exemplo, a base física, o yoga ajuda bastante. Tem a parte também de autoconhecimento e filosofia, que também o yoga ajuda bastante. E também tem a parte de meditação e espiritualidade, que o yoga também complementa bem aí. Eu acho que são esses, vamos dizer, esses três pilares. E aí eu fui nessa prática de autocuidado, de procurando várias maneiras, e o que eu percebo é que eu tenho tido sucesso, né? Outro ponto também que eu costumo falar bastante para as pessoas, assim, se você tem esse problema, coloque ele como primordial na tua vida. Por quê? Resolvendo a parte mental, todo o resto se resolve na boa. Não vai ter tanto problema assim. Agora, quando a mente não vai bem, vai ser difícil o trabalho, vai ser difícil o relacionamento, vai ser difícil você se manter saudável. Então, o que eu vejo assim bastante, um grave erro, é que a pessoa às vezes tem a bipolaridade e ela quer resolver outros campos, ela às vezes quer ajudar outras pessoas, mas a vida dela ela não consegue resolver. E outro, eu estou aqui junto com você hoje, por quê? Porque eu percebo que nós temos que criar vários mecanismos, sabe, de autocuidado e promover isso, ser cultura nossa. Por quê? A gente ainda não tem essa cultura. A gente tem a cultura da psiquiatria, né, da medicação, às Sim, vezes até de um bom psicólogo, tal, mas as pessoas não têm ainda uma cultura de autocuidado mais abrangente. exato. Porque eu já fiz isso, tá? Eu tomava medicamento, eu passava por um grupo de apoio lá com psiquiatra, com psicólogo, com conversa, e mesmo assim eu tinha crise. E tive Exato. várias crises, né? Então, só foi depois realmente que eu pratiquei yoga e comecei nessa prática, assim, eu fui de cabeça mesmo, buscando autoconhecimento. Aí, de lá para cá, nesses 20 anos, né, mais de 20 anos, eu acho que uns 22 anos, que eu não tive mais uma crise. Então, eu me propus mesmo, sabe? Foi meio que a missão de vida. Eu falei, cara, eu vou ter que desenvolver um mecanismo, alguma coisa para ajudar realmente as pessoas. E uma delas, eu estou até com a camiseta aqui, né? Ó, Método Do NIM, método. né? Que Ele foi. desenvolveu um método, né, incrível, o método NIM, que ele explica um pouquinho melhor agora também. E esse método ajuda muito, né, Anderson? Pode falar. Sim, sim, ele vai ajudar as pessoas, tipo, mesmo que eu queira só manter a minha saúde, ele vai ajudar bastante. Mas para pessoas que enfrentam algum desequilíbrio da mente, né, mesmo que seja na bipolaridade, na depressão, na ansiedade, no pânico, hoje tem tanta coisa, né? E vai ajudar bastante. E unir, né, a parte de filosofia do yoga, que eu coloquei neurociência também, né? Várias coisas materiais que eu acho da neurociência eu procuro colocar. O yoga, mas também aí a prática de esporte, né? Você tem um cuidado com o corpo regular. E a parte da meditação, que também é estimular nas pessoas a busca pela espiritualidade. Cada um à sua maneira, mas ter também, entender que essa prática é complementar, né? Para o bem-estar da pessoa. Então, com esses três pilares aí, fica bem interessante. Uma das características, né, desse é um curso já que eu dou, né? Desses últimos 2 anos eu dei o curso NIM, eu dei ele no formato online e encontros semanais, né? Então foi bem interessante e eu acho que eu comentei com você, né, que teve, às vezes eu dava um grupo, então às vezes tinham 15, 20 pessoas, 25 chegou a ter, e pessoas de vários lugares, até de fora do Brasil fazia. E teve um grupo que tinham 20 bipolares fazendo. 20 bipolares. E assim,
vários me relataram, sabe? Falaram, meu, a gente aprendeu a lidar melhor, aprendemos muito. Então, eu acho que a minha experiência, eu vou passando, aí você também vai tendo a sua experiência e vai passando. Eu acho que nós precisamos de dividir essa experiência, porque É, não é cultura ainda, tá? A gente não tem como cultura isso. As pessoas, exato. ou elas tomam Falar. remédio, né? Não tem a cultura, e falta isso demais. Falta conversa, né? Falta o esclarecimento. Eu comecei a live falando sobre isso, que eu uso esse canal aqui para passar mais informações e vira uma corrente que uma pessoa vai passando para outra, você vai conseguindo ver que você não está sozinho. E isso não inclui só a bipolaridade, como você disse, outras doenças que também hoje em dia tá aí né, no mundo, cada vez a gente vendo mais pessoas sofrendo de ansiedade, crises, né? Diversas crises até para dormir, enfim. E esse método ele ajuda bastante. Eu fiz um caminho um pouquinho ao contrário do Anderson. Eu já pratico yoga há 10 anos e aí o yoga entrou na minha vida. E hoje em dia, percebendo o diagnóstico da minha doença, eu percebi que lá atrás, quando eu comecei a praticar yoga, sem ter diagnóstico, eu tive uma crise, né? Mas logo eu comecei a buscar formas, né, de autoconhecimento, viagens. Quem me segue aqui no Instagram percebe que eu viajo bastante, que eu sempre, né, fui atrás do yoga para estudar, né? Já estudei em Jericoacoara, já estudei no Rio de Janeiro, Buenos Aires, Bali, Austrália, já passei por vários lugares buscando mesmo o yoga. E esse caminho todo, assim, eu não tive crise nenhuma, eu não tive, né, uma volta, né, como aconteceu comigo recentemente, que foi uma crise de mania. Então, por muito tempo, eu não tive o diagnóstico da doença, eu não sabia, porque eu já estava nesse caminho, sempre muito verdinho, comendo saudável, meditação. Então, eu acredito, de verdade, até lendo o seu livro, depois você vai me falar o seu caminho, e aí a gente vai entender um pouquinho melhor. Que por isso eu não tive crises antes, né? Que o yoga me ajudou e me segurou muito tempo. Só que esses 2 últimos anos, né? Para quem me seguiu aqui, para quem me acompanhou, eu estava em Bali, longe da minha família, numa pandemia. E isso tudo me deixou com mais medo, mais vulnerável. E nesse período, lógico, como qualquer ser humano, independente de estar num paraíso, que às vezes a gente procura o paraíso, a gente acha que é o lugar, né, que vai entregar aquela felicidade pra gente. Mas não, a gente, é o estado mental, o estado interno. E lógico que nesse momento me deu uma queda de imunidade. Eu peguei o Covid, e tive também até um processo que hoje eu avalio como até depressão. E depois um caso de mania, né? O estado de mania. Entrou um estado de mania. Para quem não sabe, o estado de mania, você perde um pouco a noção da realidade e isso acontece, né? Hoje, sabendo as características que você tem, quanto mais autoconhecimento você tiver, mais fácil fica de você identificar o que está acontecendo com você. E caso você seja, né, diagnosticado como bipolar, fica mais fácil de você saber quando isso vai acontecer. Mas como eu ainda não tinha diagnóstico nenhum, veio a doença e realmente ela me pegou de jeito. A Laura que está aqui perguntando o nome do livro, ah, aqui, ó, é esse o nome do livro do Anderson. A Laura, ela estava comigo lá em Bali, me ajudou nesse momento. Obrigada por tudo. Não sei Onde o que você fez comprou esse isso. livro? Porque esse livro é a primeira capa, sabia? A capa mudou. Jura? O meu pai que A- achou para mim, porque olha isso, como que veio esse livro para minha mão. Meu irmão, ele já estava falando comigo, ele falou: Stephanie, faz uma live, fala com as pessoas sobre o que aconteceu com você, para você, né, fazer com que mais pessoas consigam entender isso, porque é imperceptível, não é? Todo mundo que já me conhece, que já viveu comigo, não percebia assim, uma mudança drástica de comportamento. E para mim, até então, quem com certeza tem crenças limitantes do que é bipolaridade, acredita que é você mudar do dia para noite, né? Ou toda hora de personalidade. E não. E o meu irmão falou para mim: fala, fala, já fala para as pessoas. E eu tava esperando o meu processo, um dia escutando um podcast
tomando banho, veio para mim, bipolaridade e yoga. E aí eu joguei no Google, achei a primeira capa que veio, o livro do Anderson. Para quem não sabe, hoje em dia eu estou em Santo André. O Anderson está em São Bernardo do Campo, aqui do lado, região do ABC. Aqui pertinho, a gente já se conheceu, eu já fui numa aula do Anderson, fiz uma aula com ele que foi incrível de yoga, muito bom. E aí eu coloquei no Google e achei esse livro e falei pro meu pai, pai, eu quero esse livro, né, para eu conseguir. Até então já tô passando com psiquiatra, psicólogo, mas o livro me ajudou muito. É um livro super curtinho, mas que você consegue entender as características para você ver se você é um bipolar ou não. Fica muito fácil porque você começa, pelo menos eu que tenho um autoconhecimento já há muito tempo, minha caminhada de viagens de yoga é buscando o autoconhecimento. Então eu sei os meus estados e eu conheço a questão de me perceber mesmo, né? Então, o livro me deixou muito claro os momentos desses anos todos. Hoje em dia eu tô com 28 anos de idade. Os momentos que eu tive crise, sim, e não percebi, sem diagnóstico nenhum na minha vida. Então, e agora, né? Eu acredito que até hoje, lendo o livro, observando a minha trajetória, eu tive 2 crises até hoje, né? E aí, a primeira foi, como eu disse, né? Sem ter... Quando eu comecei a entrar no yoga, que eu comecei a fazer yoga muito forte, assim, e comecei a ir mais para esse caminho do autoconhecimento. E depois essa última, né, que eu espero que seja a última, porque depois que conheci o Anderson também, ele me falando que fazem 23 anos, né, que ele não tem nada, eu acredito que é possível a gente conseguir entender, né, e fazer uma leitura melhor do estado, né, para entrar ou não na doença. Lógico que com acompanhamento. Deixa eu só responder essas perguntas que vieram. Um de vocês tem ou já tiveram psicose? Você já teve, Anderson? Psicose? Isso. Já, já. Já e assim, bem complicado, tá? A minha crise de euforia, a euforia, o que acontece? Ela pode ser branda, né? Então a pessoa às vezes ela não dorme, fica agitada, fica falando muito, mas ela pode expandir, por exemplo, para ficar vários dias realmente sem dormir, para a gente chama de megalomania, é uma impressão, né? Você se sente muito rico. Parece que você pode fazer o que você quer. É uma sensação de muita segurança. Você pode, aí vai subindo, sabe? Você fica sem dormir, mais agitado, então às vezes vai subindo mais. Aí o que acontece? Você pode, por exemplo, pensar de viajar para algum lugar muito longe, você pode achar que você pode comprar uma coisa muito cara e não tem problema, tipo, você vai lá e fala, não, eu dou uma entradinha e consigo assumir, aí você começa a ter vários planos e a mente começa a produzir muito pensamento e muito projeto, muita ideia, muita criatividade. E muitas vezes a gente consegue, parece que a gente fica com uma inteligência, sabe? E você conversando, às vezes as pessoas acreditam muito no que você está falando, assim, porque são ideias incríveis, né? Sim. Só que aí começa, às vezes, a fugir mais ainda, e aí você começa a ter psicose de tipo de várias possibilidades. Cada um vai ser a tua, né? E a parte de violência já aconteceu, né? Às vezes a pessoa que você mais ama é uma pessoa que você pode ter muita raiva. Então, no meu caso, uma pessoa que eu tinha muita complicação, né? Porque a minha última crise já faz tanto tempo, então naquela época foi meio logo após a separação dos meus pais, então eu tinha uma situação muito difícil com o meu pai. Então, toda vez que eu tinha crise, eu ficava com muita raiva dele, muita. Então, já teve momentos que a gente brigar mesmo, assim, sair na mão. E e também era muito complicado, porque algumas pessoas achavam que eu tinha usado droga, parecia que estava meio drogado, né? E é uma sensação de alegria, de confiança, de segurança, de não ter medo de nada. É muito bom. O duro da euforia é que ela é muito gostosa, é muito boa. Eu acho que eu nunca experimentei nenhum tipo de droga,
quem me conhece sabe, mas as pessoas em geral achavam que eu tinha usado droga, de tão animado que eu ficava, de tão cheio de energia. E uma coisa também, às vezes, era andar de carro a alta velocidade, né? Você arriscar muito, muito. Eu acho que eu tô vivo por um milagre, porque eu andava de carro, tipo, a 200 por hora, quase. Eu aprontei muito, assim. Mas já teve momentos, né? As primeiras crises, eu era internado, as pessoas vinham, davam um jeito, e às vezes vinha polícia mesmo, para precisar de pegar e levar. E já teve momentos de eu falar, cara, eu tô muito mal, e eu mesmo ia me internar. Já teve umas 2 vezes de eu ir. Teve uma que me tiraram do hospital e eu estava em casa e falei, eu não vou ficar aqui, eu vou voltar para o hospital porque eu tô péssimo, né? E voltei. Então, a minha vida estava bem complicada, porque eu não ficava mais do que 2 ou 3 anos sem crise. E eu tive 6 crises. Então, eu estava perdendo totalmente as esperanças. Totalmente, porque não conseguia fazer faculdade, não conseguia trabalhar. Estava muito complicado. Então, para mim, foi meio que um milagre. Então, toda a família e muita gente já estava meio perdendo as esperanças e o yoga me fez renascer, né? E eu acho que algumas pessoas têm a bipolaridade e não chega a ser de maneira tão grave como a minha. Então, a pessoa faz o quê? Ela empurra com a barriga. Ela empurra com a barriga. Então, às vezes ela fica lá 30 anos da vida dela, tendo crises brandas, mas essas crises brandas ela não consegue trabalhar direito, ela não consegue ter relacionamentos de qualidade, ela às vezes vai tendo outras doenças e ela vai bagunçando toda a vida dela. Toda o potencial que ela tinha, ela mata. E esses dias, essa semana mesmo, ela veio falar comigo, ela falou, eu já tive crise e tal, e remédio é um saco, eu melhoro um pouco, aí eu largo essas porcaria. Eu falei, meu, você nunca vai ficar boa. Não tem como você fazer um trabalho pela metade, né? Eu era assim, no começo eu fiquei bom, tirei o remédio, fiquei bom um tempo, falei, não, venci, não tenho mais nada. Aí tive crise de novo. Aí depois eu usei o remédio, não, agora eu vou tomar o remédio e nunca mais vou ter crise. Tive crise com o remédio. Então, eu fiz todas as possibilidades e a única que deu certo foi com yoga. E mesmo assim, eu tenho meu estilo de vida. Eu aprendi, eu falei, cara, eu acho até que todo mundo devia repensar, né? De trabalhar sem excesso, né? Trabalhar em algo que a gente ama, algo que não faça bem só para a parte financeira, mas algo que faça bem para a gente mesmo. Então, o meu trabalho é muito meio que missionário, sabe? Eu dou minhas aulas e o que eu quero é que tornar a vida das pessoas mais assim, mais feliz e melhor. E isso acontece muito, várias pessoas que vêm fazer minhas aulas ou o que eu faço a mentoria, essas pessoas melhoram, eu vejo, sabe, transformações aconteceram, assim, tipo uma pessoa que tomava 10 comprimidos e depois de 2 anos fazendo aula comigo tomava 3 e depois essa pessoa agora está tomando tipo uma medicação e está super bem, super feliz. E outras pessoas também que diminuíram e começaram a trabalhar e eu fui mostrando para elas que você vai ter que cuidar sempre. Sempre. É um cuidado para. Não é porque eu tô a. Já teve muita gente, tipo, um amigo meu, tava há 10 anos sem crise, ele falou: não, agora eu tô muito bom, tô seguro, não vai ter mais problema. E o cara, eu encontrei ele e falei: eu acho que você tá tendo uma recaída. Tá tudo bem? Ele falou: não, não tá, tá tudo bem, pode ficar tranquilo. E eu pensei: ele vai cair. E não deu outra, ele teve crise. E teve que começar tudo do zero, medicação alta, vai diminuindo. Mas eu sou daquele que eu tô sempre com o pé atrás, sempre observo e nunca falo, eu tô curado, eu tô bem, tô perfeito, eu posso ficar tranquilo. Não. Eu tô sempre observando e sempre cuidando, todo dia, como se fosse do mesmo jeito que as pessoas tomam banho, que as pessoas comem, eu tenho o meu cuidado, eu faço aquelas coisas boas para me manter bem, sabe? Então, e acontece, por exemplo, é mais duro quando acontecem muitas coisas boas. Então, várias coisas boas acontecendo. Tipo, quando eu compro eu mudei de casa. Quando eu comprei minha casa, que eu mudei para minha casa, eu fiquei uma semana sem conseguir dormir direito. De tão alegre que eu estava. Então, era difícil. Né? A primeira casa, né? Quando eu fui mudar para minha primeira casa,
Foi muito difícil porque eu fiquei um tempo com a minha mãe. A gente tinha uma filha pequena, eu e minha esposa, uma filha pequena, morei com a minha mãe ali. Quando a gente mudou para nossa casa, foi uma alegria tão grande que eu fiquei com medo de ter crise de novo. Eu fiquei um tempinho assim que eu não conseguia nem dormir, de tão alegre. Mas deu certo, eu fiquei bem. Aí quando a gente mudou para uma outra casa, que foi bem marcante para mim também, eu também fiquei com medo, porque eu acordava de madrugada, aquela alegria, aquela coisa. Mas aí eu segurei a onda e deu certo. E já teve alguns momentos que eu percebi indo para cima, né, querendo agitar, e eu fazia todo um trabalho para retornar, e também quando eu estava meio para baixo, eu fiz um trabalho para subir. Então, hoje eu vou monitorando e tenho ferramentas para baixar e para subir, sabe? Para me manter no centro. Isso que eu acho que as pessoas às vezes não têm ferramentas. Ela não tem a ferramenta de trazer para o centro e também não tem o nível de percepção para ver como ela está. Porque tem pessoas que não sabem, não têm a noção se ela está mais agitada, um pouquinho depressiva, ela acha que ela está de mau humor, ela acha que as coisas estão erradas e não é. Às vezes ela está meio depressiva. Ou então ela fala, putz, eu estou querendo comprar bastante coisa, eu estou querendo trabalhar mais, estou querendo ganhar muito dinheiro, mas às vezes ela está numa fase indo para euforia, então ela não tem essa percepção. E para mim é muito marcante isso. Então eu acho que eu aprendi mesmo a conviver bem com as minhas limitações. Eu chamo assim limitação, mas da mesma forma que a pessoa que às vezes tem um coração que tem ali um probleminha, tem que ter um cuidado, o diabético tem que ter um cuidado especial. Então, é isso, né? E a gente também tem essa a parte mental. Não é que não, eu acho que as reações são diferentes, sabe? Uma pessoa dita, vai, normal, o cérebro dela parece ter um amortecedor, né? Ela vai para cima, volta para o centro. É tipo um amortecimento, sabe? A parte química mesmo do cérebro, que é como se fosse um pêndulo e ele vem para o centro rápido. O nosso não vem para o centro assim rápido. Ele vai e não volta. Ou então ele bate lá de um lado, depois ele pum, bate lá do outro. Porque geralmente quando você tem uma situação onde você tem uma euforia, depois você pode se preparar, que vai ter depressão depois. Porque há um desgaste orgânico do corpo, você fica muito tempo sem dormir, às vezes você faz coisas que não são legais, aí quando você volta você fica triste, você tem perdas, aí vai para depressão também. Então, dificilmente você está agitado e volta para o centro. Você está agitado, você vai para uma depressão para depois voltar para o centro. Eu tive uma crise quando eu era ainda bem nova, na faixa de 17 anos. Eu tive uma crise na parte de violência, assim. Eu tinha um ex-namorado e eu realmente parti para a parte de violência. A gente estava num carro e ele estava dirigindo, eu tirei a chave do carro, fiquei assim num estado bem eufórico dentro do carro e a gente quase cometia um acidente, né? Então, essa foi a primeira vez que, nesse momento, eu percebi que tinha alguma coisa de errado comigo. E eu já praticava yoga, mas eu estava buscando já uma forma de mudar a minha vida. Eu não estava muito feliz da forma que eu estava vivendo. E eu estava me sentindo sempre muito instável, assim, muito instável. Em relações, a relação com a minha mãe, eu também tinha, às vezes, bastante problema, como você comentou com o seu pai, né? É normal a gente ter, às vezes, um atrito com pessoa próxima. E eu não sou essa pessoa. Essa minha característica realmente não existe. Então, foi um momento, né, que eu percebi isso tudo e já fui atrás de ajuda. Nessa época eu fiz psicólogo também. Mas busquei, assim, eu vi que eu não estava feliz com tudo isso. Não busquei ajuda de médicos, porque para mim, eu busquei ajuda de um psicólogo na época, mas não de psiquiatra. E para mim foi o suficiente. Acabei mudando de São Paulo, da casa dos meus pais, para Jericoacoara. Foi a minha primeira mudança. Quem me acompanha aqui mais tempo já vê, né? Essas mudanças. E lá eu praticava yoga muito, assim. Eu praticava yoga, eu tinha uma vida super na natureza, conectada com o mar. E desde então eu sempre morei em lugares
próximo da natureza, nesse formato, praticando yoga, buscando um autoconhecimento. E aí, desde então, eu não tive mais nada. Essa crise né, de violência, conversando com o psicólogo, conversando com a minha mãe, não era o que eu queria para mim. Eu percebia que não era meu estado normal. E aquilo era uma briga interna. Eu sentia que tinha algo que estava errado, mas eu não sabia dizer o que que era. Então, foi essa primeira mudança que eu busquei. E aí, em Bali, né, que foi o último lugar que eu morei, que também era um paraíso, foi incrível, fui para estudar, trabalhar, me aprofundar mais no yoga. Eu tive uma crise de mania, que é uma psicose. Eu tive isso, que foi ficar sem dormir, sem comer. Você realmente, como o Anderson falou, é um estado de euforia que você fica, que fica incontrolável para as pessoas que estão à sua volta. Ninguém entende o que está acontecendo, você não consegue, você quer contar, falar sem parar. E aí foi a última, né, que eu tive. Agora fazem 6 meses que eu tô aqui no Brasil, eu voltei, tô morando com meus pais aqui em São Paulo e eu não tive mais nada, tô tomando medicamento, tô trabalhando também, eu até o Anderson ele introduziu um pouquinho sobre o iridólogo, o que que é, eu também tô fazendo um trabalho junto com o iridólogo para entender mais do meu corpo, entender mais dessa parte que é invisível, né, e que a gente precisa ter mais cuidado. E então foi a última que aconteceu, né? E eu percebo que esse gap que teve desde os 17 anos até agora, os 28, sem crise nenhuma, sem ter nada, foi realmente porque eu estava buscando algo que me trazia, me deixava bem, né? O yoga me deixava bem. E tanto que me tornei professora de yoga, porque em Jericoacoara, que foi essa mudança, eu fiquei 1 ano e meio e eu fazia práticas diárias lá. E eu falei, gente, toda aquela sensação que eu tinha sumiu. Então eu quero passar isso para outras pessoas. E aí foi que eu mudei para o Rio de Janeiro, porque já no Rio de Jericoacoara, nessa época, não tinha como eu fazer minha formação. Para quem conhece, não tem uma estrutura de uma cidade grande. E aí eu fui para o Rio de Janeiro buscando a minha formação de yoga, porque eu queria entregar isso para outras pessoas. Então, eu acredito que me ajudou e me segurou muito para não ter nada, realmente. E aí o Anderson, até falei, né, que o caminho foi o inverso, porque o Anderson, ele teve várias crises, depois ele se tornou professor de yoga, né? E aí ele tá 21, 23, 2 anos sem crise, Anderson. Por aí, Então, acho que eu 22, 23. acredito que ajuda muito. Ajuda muito. Não é a cura, você precisa ter outras ferramentas. Hoje em dia, o psicólogo e psiquiatra, assim, está sendo muito bom nessa fase da minha vida. Incrível, eu gosto da minha psicóloga. E então isso é muito bom, ajuda bastante. Eu acredito que todo mundo está precisando. Depois do que a gente passou, uma pandemia, eu passei uma pandemia no paraíso. Eu tenho que agradecer. Eu estava em Bali na pandemia e mesmo assim, olha o que aconteceu. Então a gente precisa, né? Quem está na cidade, num trabalho às vezes mais caótico, mais puxando muito, né? Você mesmo, você precisa passar com um psicólogo, precisa ter um autoconhecimento maior, porque não é o lugar, né? É um estado mental e é isso que a gente precisa entender. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tentei comprar o livro e não consegui. Olha, É, Anderson, a Rita tá. falando. Esse livro, o que acontece? Eu publiquei, eu banquei toda a publicação e eu vendo. Então, esse livro, ela pode entrar em contato comigo e comprar, eu mando por via correio. Se a pessoa morar aqui perto, ela pode vir pegar assinadinho, né? Mas geralmente as pessoas compram por correio, na estante virtual, tem gente que compra. Eu acho que Mas é o um livro site, que. desculpa, Anderson, você perguntou, né, como veio o livro parar na minha mão. Eu falei como veio um site para chegar o livro até mim. Aí meu pai foi atrás, se eu não me engano, ele encontrou num sebo. Se eu É, não me engano, ele conseguiu encontrar é, num sebo. algumas pessoas conseguem achar por aí, por aí. Então, eu vendo muito, assim, tipo, eu dou aula na academia, aí muitos alunos acabam comprando. O aluno vem, faz minha aula, gosta, eu converso, eles acabam comprando. Tem gente que entra em contato comigo pelo Face, pelo Instagram, ou mesmo pelo WhatsApp, passa o endereço, faz o depósito e eu mando via correio. Gente, vale muito a pena o livro, sério. Foi incrível. Eu até vou.
abrir aqui um pouquinho ele, porque eu grifei ó, algumas partes, porque eu falei, ah, essa parte eu preciso, olha, abri bem no que eu queria falar mesmo. Disciplina, disciplina e a prática física, trabalhar, né? Esse é o meu capítulo do ser um bipolar, né? Então, ele fala sobre alguns pontos, né? O primeiro deles são os medicamentos, que é bem importante mesmo a gente entender. Nessa fase que eu tive a última vez, né, de mania, que foi o que me aconteceu, que veio o diagnóstico, realmente, se não fossem os medicamentos, não teria me segurado. Hoje em dia, como eu disse, eu já estou com os medicamentos na dosagem mínima, e também trabalhando com homeopatia por conta da minha iridóloga, né, que me passou alguns remédios e me ajudou muito. Discriminação, né? Então, quem mais discrimina o portador da doença mental é ele mesmo. Então, eu demorei esses 6 meses para fazer essa live, porque realmente eu ainda estava digerindo e tentando entender melhor como passar isso de forma clara. E foi o que o Anderson colocou aqui. Ainda tem muita discriminação porque tem pouco entendimento. Porque eu mesmo achava que ser bipolar era uma pessoa que muda e de características muito rápido, né? E não, eu consegui só entender, porque eu tava super calma esse tempo todo, assim, muito tranquila. Quem me conhece sabe, quem já morou comigo, minhas características são essas, e não muda muito. E lógico que nós temos dias, né, como todo mundo, mas no geral é algo bem linear. O que aconteceu que veio o diagnóstico para mim foi na fase de mania, que é realmente uma fase que que eu perdi totalmente, né? As rédeas de tudo. Parece um cavalo bravo a sua mente. O Anderson fala, né, pra gente entender a nossa mente como um cavalo e tentar domar ele. Nesse momento, meu cavalo estava totalmente sem controle. E não teve nenhum estopim, né? Hoje em dia eu olho para trás, eu percebo que, lógico, eu tá longe da minha família, num outro país, a gente tem os problemas do dia a dia, isso pode ter agravado crises de estresse alto também, o estresse mais alto, eu acredito que faça com que você tenha, né, perca as rédeas desse cavalo, que é a sua mente. Então, são pontinhos, né, que você precisa observar. Ele fala da disciplina, que foi a página que eu abri aqui, e a disciplina nesse tempo todo é algo assim que eu tenho muito forte. Para quem me conhece, sou professora de Ashtanga, então Ashtanga entrega muita disciplina, e eu sou essa pessoa e isso me ajudou muito esse tempo todo, de ter horário para acordar, saber o que eu vou comer, o que não me faz bem. Eu sou vegetariana há 4 anos já, e percebendo o meu corpo, estudando o meu corpo, observando mesmo, né? Percebendo que as práticas físicas diárias, elas me fazem muito bem e mudam completamente o meu estado físico e mental. Então, isso já faz um tempo, mesmo antes de ter esse diagnóstico, era essa minha vida, né? Eu tinha muita disciplina. Em Bali mesmo, eu dormia 8 horas da noite, acordava 5:30 da manhã para praticar. E tinha fases até 4 horas da manhã que eu acordava para fazer meditação. Quem já participou de grupos comigo, né? Eu gosto bastante de ter esses pontinhos. E é bom esses pontos porque você consegue entender mais as suas características. Então, quando você sai, né? Você começa a dormir muito tarde, dormir pouco, falar demais. Ficar sem fome, vários pontinhos, você começa a entender que você pode estar saindo, né, do que é linear para você. Acho que é isso que fala nesse capítulo. Se desejar firmemente ter uma vida saudável, mesmo sendo portador de transtorno bipolar, eis aqui o caminho que seguir. Espero poder inspirar-lhe. Assumo você a total responsabilidade sobre a sua doença. Faça desta a sua principal meta de vida. Saiba que sem saúde mental, seu horizonte será sempre limitado. É isso mesmo. É Você isso sabe mesmo. que eu fico muitas vezes muito emocionado, né, de ver que o meu livro chegou a tanta gente, porque
Eu lembro que fazia uns 4 anos que eu estava sem crise e eu falei para minha esposa, eu falei, olha, eu vou escrever um livro, né? Ela deu risada, falou, até parece, né, que você vai escrever, né? Eu falei, eu vou começar a escrever. Eu tinha uma aluna que tinha escrito um livro, ela falou, ó, pega um caderno e quando você tiver com ideias, você vai escrevendo. Depois você junta tudo, organiza e faz um livro. E aí eu peguei e comecei a escrever várias coisas. Aí eu mostrei para essa minha aluna, ela falou assim, olha, Anderson, essa parte aqui eu não gostei, mas essa aqui eu curti muito. E foi justamente aquela parte em que foi a minha biografia, assim, que eu falei o que aconteceu comigo. E aí eu Porque peguei, muita gente demorei se 4. identifica, né, Anderson? Muita gente se É, identifica. E às vezes você percebe, você começa a entender que, né, muita gente pode ser realmente bipolar. é, E não tem o diagnóstico. porque o que acontece, né? Falta de informação. Quando eu estava comentando do livro que eu escrevi, ah, eu demorei uns 4 anos, porque eu só Uhum. escrevia quando eu estava muito inspirado. Quando eu me sentia inspirado, eu ia lá e escrevia. Às vezes eu ficava meses sem escrever. E aí, quando eu fui juntando tudo, tinha momentos que vinha uma certa intuição, aí eu organizei, eu acho que ele tem 3 capítulos, né? Então é isso mesmo, minha biografia, e depois eu vou dando os passos, né? E linkando com yoga. Você conhece yoga, você viu que eu fui linkando muito Sim, isso eu com achei muito yamas e interessante. niyamas, né? E o Yamas e yoga, niyamas, que é a parte de conduta do yoga. Então, tem muita coisa. Quem conhece de yoga sabe que tem uma pegada muito forte mesmo da filosofia do yoga aí também. E uma coisa também é que o bipolar ele pode às vezes ficar 2 anos, 3 anos, normal, bem equilibrado. E que nem você falou, às vezes sem nenhum motivo aparente, ele pode desequilibrar ou com algum gatilho, né? Acontece uma coisa meio adversa, ele desequilibra e não dá conta. Então, às vezes a pessoa fica lá 2 anos bem, ela acha que ela não tem mais nada, que passou. De repente ela pode até parar de tomar medicação e ficar lá um tempo sem nada e ficar bem. Só que, é que nem a gente falou, é um cavalo bravo. Se você não tomou remédio nenhum, o cavalo vai ficar bem bravo, uma hora ele vai te derrubar. E eu sinto que pelo menos você dando uma medicação é como se o cavalo ficasse um pouquinho mais tranquilo e você pudesse ficar nele, em cima dele, domando. Então, é essa a ideia, assim, que eu vim passando, né? E é engraçado que vai passando o tempo, a gente vai ficando cada vez mais maduro, descobrindo mais coisas, né? Igual a iridologia que você comentou, eu estou estudando iridologia faz uns 2 anos, né? E aí já complementou, né? Algumas coisas vieram complementando o conhecimento que eu já tinha. Então, o que eu quero mesmo, o projeto NIM é aprender cada vez mais e criar uma metodologia que seja prática, que seja mais fácil para as pessoas aprenderem a gerenciar. E eu acho que vai ser mais uma via, sabe? Antes era só a via da psiquiatria, psiquiatria e psicologia, e agora uma terceira via que é o autogerenciamento. A pessoa aprender a se cuidar. Aprender a autoconhecimento. se cuidar. É isso mesmo. Exato. Eu abri numa página aqui que você fala: pessoas em estado psicótico que estão com visão distorcida da realidade não devem praticar a meditação, pois a mesma pode piorar o quadro clínico. E é isso mesmo. Então, o que a gente quer passar aqui é para você não ficar só dependente 100% da medicação ou achar que também só o yoga vai resolver. É um caminho duplo, né? E você conseguir entender, quanto mais autoconhecimento você tiver, que é isso que o caminho do yoga entrega, mais fácil de você domar esse cavalo bravo que a gente está falando tanto. E realmente, meditar quando você está nesse estado, eu lembro que né, nesse estado que eu passei agora no estado de mania, é impossível, é impossível. Você começa a alucinar. Você começa a alucinar. E só que a meditação é uma ferramenta muito poderosa, é uma medicação, eu acredito que é um medicamento também, mas sem você tomar nada. Então dá para você gerenciar o seu corpo e sua mente com a meditação diária. Muita gente precisa, né, da meditação diária
Mas nesse estado você precisa realmente, a gente está falando aqui de um estado de mania, né? Para você não utilizar a meditação nesse momento. Eu tenho feito um trabalho de mentoria, ou seja, usando as ferramentas do yoga e minha experiência para dar aula. Então, a pessoa no estado mais depressivo, eu vou usar um tipo de um tipo das posições físicas, respirações específicas, até o tipo de meditação específica, mas no caso de euforia, não é legal, ela não consegue fazer a prática. Às vezes, se ela entrar numa sala, ela vai criar ali uma situação complicada, então não é interessante, né? Se a pessoa estiver ali oscilando um pouquinho mais, ou faz aula particular mesmo para não ter problema, ah, ou tem aí uma supervisão. Eu hoje eu acho que eu entendo muito mais, então quando eu pego ali a pessoa, eu faço um trabalho já meio que conduzindo ela para o estado de centro, sabe? Geralmente eu dou aula, eu vou explicando para ela entender o que está acontecendo. E a experiência que eu tenho é que na fase de euforia não rola. E um Então, problema muito sério, até algumas pessoas pegam, tá em euforia, ela vai numa igreja e ali a parte espiritual e religiosa ela pode distorcer tudo aquilo e piorar muito mais a situação, muito mais. Então, algumas pessoas em estado de psicose entram em igreja e aí sim elas acham que elas podem ser um Martin, ela vai lá, às vezes pode agredir o pastor, agredir, por exemplo, o padre, isso é muito comum. Eu tenho até dó, porque eu estava em crise uma vez e viram os evangélicos lá e foi uma situação muito constrangedora, porque o cara veio, ele achou que estava fazendo alguma coisa, e aí eu peguei e dei um safanão nele, e foi muito complicado. Foi uma história assim muito chata. Então, sim, foi eu percebo que distorce muito. Eu acho que quando a pessoa está em crise, às vezes a não é a realidade melhor totalmente possibilidade. As distorcida. pessoas, às vezes, elas tem muita gente que tem uma relação muito negativa com a medicação. Eu não gosto de medicação, mas eu também sei que sem ela, a pessoa não consegue nem subir o primeiro degrau, às vezes. Para ela começar a caminhar, ela precisa subir o primeiro degrau. E se ela não tiver com a medicação, não vai conseguir, às vezes, subir. Um outro tratamento que talvez surta efeito é a pessoa viver, por exemplo, que nem você estava lá, no meio da praia, num lugar muito tranquilo, num lugar que ela não tem estímulo externo, e ali mesmo esse estado de equilíbrio ele pode voltar. Às vezes você vai ficar um tempo e vai voltando. Porém, quem consegue viver no estado desse? Quase ninguém. Quase ninguém consegue. A gente às vezes precisa de trabalhar, você precisa de. E é muito complicado. Igual eu, por exemplo, uma das coisas que eu tenho até um certo orgulho, né? Ou para não dizer muito orgulho, porque mesmo tendo toda essa situação que eu passei, eu tenho 3 filhas e minha esposa me ajuda demais, né? Me ajuda demais com tudo, mas quem trabalhou fora, quem ganha é só eu. Essa parte financeira sempre fui eu que dei conta. Então, é até difícil, porque eu nunca imaginei, né, que eu pudesse dar conta de cuidar de mim, de pagar a faculdade para minha filha, de escola para minhas filhas, de ter uma condição de sustentar todo mundo, e eu consegui, né? Eu estou trabalhando, por exemplo, as pessoas, mas a pessoa que tem bipolaridade não consegue trabalhar. Eu estou há cerca de 20 anos na mesma empresa, dando aula tem uma academia chamada Planet Sport, que eu adoro, estou lá, talvez até tenha aluno de lá e que está assistindo. Eu estou praticamente há uns 20 anos lá, nunca teve problema de faltar, de atrasar, sabe? Nunca tive problemas assim. Os alunos têm uma relação maravilhosa. Nossa, é um lugar tão bom assim. Eu tenho tanta lembrança boa, fiz tão bons amigos ali. E é um lugar onde, se eu não trabalhasse direito, com certeza eu não ficaria lá, porque É, é o uma meu pessoa diagnóstico exigente, é entendeu? recente, o meu diagnóstico é recente e eu sempre, tudo isso que todo mundo acompanha aqui, eu sempre fui uma mulher muito batalhadora, disciplina, né? Essa palavra é muito forte para mim desde sempre, porque sempre foi por também trabalho, conquista
E eu nunca tive problema também no ambiente de trabalho. Então, por isso que, né, demorou tanto, né, o diagnóstico. Então, o que Agora, você falou realmente é uma verdade. agora tem uma coisa muito complicada, porque se você não cuida da saúde e você tem o transtorno, as pessoas que veem você em desequilíbrio associam que uma pessoa bipolar é uma pessoa desajustada, uma pessoa complicada. Então, isso vai Isso são ficando pessoas ruim sem cuidado, né? São pessoas que não estão se sem o cuidando. cuidado adequado, a pessoa que não Exato. teve. Então, as pessoas começam a olhar com maus olhos, mas também quando veem uma pessoa que tem a bipolaridade e tem uma vida regular, uma vida satisfatória, que conquista as coisas, eu acho que nós mesmos vamos conquistando muita coisa em cima disso, sabe? E eu vejo que é um trabalho que eu vou fazer para sempre, é orientar, porque eu vejo que atrás dessas pessoas tem um grande potencial, e às vezes o potencial que fica aí abarrotado, porque a pessoa, a doença foi mais forte do que ela e derrubou ela. É. Outro problema muito sério, tá? É quando você tem Pedir uma ajuda, né? crise. Por isso que sempre precisa pedir ajuda. O mínimo que você sentir de alteração de humor, se você sofre de ansiedade, se você tem problemas para dormir, se você né, tem essas características, busca ajuda. Pode buscar também eu ou o Anderson para conseguir te acolher de uma forma e a gente poder passar um pouco mais, né? Porque é bem importante isso, de você ter mais informações. Porque o que acontece é a falta de informação, porque eu também tinha uma visão totalmente distorcida da doença. Aqui eu tenho uma parte do seu livro, Aprenda a Reconhecer os Sintomas. São através deles que podemos detectar sinais de alteração comportamentais. Não se permita perder noites de sono. Ela é muito importante para manter-se bem. E é muito real isso mesmo. Eu, na fase de mania, que foi assim que eu descobri esse diagnóstico, eu estava dormindo, né, por volta só de 3 horas por noite, porque a gente fica com essa parte da criatividade muito grande, a gente fica muito ansioso e não consegue dormir. Mas o melhor remédio nesses momentos é o sono, né? Desligar telefone celular, ficar cada vez mais recluso mesmo e conseguir que você fique mais calmo, né? Esté, você é ótima e muito guerreira, profissional, impecável, que me ajudou e me inspira muito. Obrigada, Rafa. A Rafa é uma aluna minha lá do Rio. Eu dava aula para ela e para o marido dela. Hoje ela tem um bebezinho lindo, uma família linda. Obrigada, Rafa. Para quem não conhece, eu já fiz trabalho também lá no Rio, né? Quando eu fiz minha formação. E aí entreguei alguns trabalhos por lá. Foi uma fase muito boa e quem sabe em breve eu tô voltando. Quem sabe? Obrigada, Rafa, por essa mensagem. Fiquei bem, me sentindo bem abraçada e bem acolhida. ah, Puxa, o que eu ia falar? Tá, algo importante, tá? Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque quando você tem uma crise, da mesma forma que uma pessoa às vezes tem um infarto e o coração fica ali marcado, a crise também afeta. Então, o cérebro ali é como se você lesasse mesmo ali, às vezes, um pouquinho o cérebro. E se você vai tendo alguma mais crises, às vezes mais fortes, você pode ter lesões que comprometam Permanente. mesmo. Aí o que acontece? Mesmo que você não esteja em crise, você não vai ser mais uma pessoa normal. Você É. pode Por isso que ter precisa ali. pedir ajuda o quanto antes, né? Você ter esse Exatamente. diagnóstico e ter ajuda o quanto antes para isso não se agravar. Porque, e até o ponto da medicação, precisa ser controlado certinho. Agora eu tô esse tempo todo sem acontecer nada. Fiquei uma fase, né, uma boa parte da minha vida sem ter esse diagnóstico e sem ter crise nenhuma. Porém, é importante continuar com profissionais, né? Que possam passar mais informações. Que interessante essa informação. Obrigada, Yara.
É essa intenção que eu, com a live de hoje, trazer mais informações, né? Porque é sutil, é sutil. Quem me conhece nunca imaginaria que eu poderia ter essa doença, nem eu mesma, pelo fato de todas as minhas características. Então, observa, né? Às vezes você com oscilação de humor, eu percebia bastante oscilação de humor minha, isso até os 20 anos de idade eu tinha muita oscilação de humor, né? Sem ter essa disciplina no yoga, eu lembro que eu tinha muita oscilação de humor. Quando eu comecei a ter disciplina, mas eu praticava assim 6, 7 vezes por semana. Era por isso que eu me tornei professora, né? E eu tô aqui querendo ajudar as pessoas com isso, porque realmente eu peguei isso e eu praticava muito, né? As pessoas veem minhas fotos, né? Eu realmente mergulhei de cabeça. Mas é importante você sempre ter essa base de informação para você conseguir, né, ter mais desenvolvimento mesmo seu pessoal, né? Porque quando você observa muita oscilação de humor sua, eu observava muito, assim. Minha mãe chegava a falar para mim, ela falava, Stephanie, mas seu humor oscila muito. E aí, quando eu comecei a praticar muito, ela falou, nossa, mas você tá outra pessoa, você tá muito calma, você tá muito bem, né? Então, me ajudou muito. Eu acredito que o yoga é a chave, assim, junto com profissionais que podem realmente entregar mais. Mais uma vez, voltando no iridólogo, que me ajudou muito, e eu tô tomando, né, alguns medicamentos homeopáticos, né, com o iridólogo. Quem me conhece sabe que eu também estudei Ayurveda, né? Então, a Ayurveda é tudo verdinho, planta, né? Mais natural. Então, confesso que no início foi difícil para mim aceitar os medicamentos, sem ser, né, o medicamento convencional. Então, foi algo mais difícil para eu aceitar no início, mas depois eu vi a importância que teve, né? E tem, e tá tendo na minha trajetória até agora. Só que conforme você vai tendo um acompanhamento com um psicólogo e psiquiatra, eles podem ir reduzindo a dosagem conforme o seu grau, né? Conforme ele vai observando o que você apresenta. Então, é bem importante ter essas ferramentas. Tudo bem, Anderson? Tudo, muito bom. Falei bastante aqui do livro. Missão, procurar, né? Você descobrir a sua própria missão é muito importante, né? Eu acho que o Anderson, ele até no livro, ele fala de uma fase que ele cuidava de animais, que ele fazia domesticação, né? De animais, de cachorro. É, eu fui adestrador de cães há muito tempo. E é um trabalho simples, né? Mas que trouxe para ele nessa época, ele relata no livro, muito aterramento, né? Então, às vezes, você buscar a sua missão pode fazer total diferença na sua trajetória. Você encontrar o que você gosta, né, de fazer faz total diferença para você realmente manter uma saúde, uma sanidade mental. E eu acredito que o yoga foi isso para mim. Eu estava numa crise e eu mergulhei no yoga. Foi a minha válvula de escape. Então, O que acontece por exemplo, se você tem um diagnóstico desse, e você quiser, por exemplo, trabalhar num lugar com nível de estresse alto, vai ser muito difícil você conseguir exato. sucesso no seu tratamento. Por exemplo, você tem esse diagnóstico, você quer ser professor numa escola pública, por exemplo. Vai ser difícil. Você quer trabalhar num banco, né? Vou querer ser gerente de banco. Meu, vai ser muito complicado. Tem que trabalhar com o que gosta, eu acredito também, né, Anderson? Um que gosta e um trabalho que te dê, por exemplo, o trabalho com animal que eu te falei que dá o aterramento é que, por exemplo, eu tinha que andar bastante, eu tomava muito sol, eu estava ali vendo o movimento e era tranquilo. O cachorro tem uma energia boa também, então foi muito curativo para mim. Então, eu vejo, por exemplo, se você vai trabalhar com arte, se você vai trabalhar, mesmo com um trabalho dito vai mais simples,
na parte de jardinagem, de limpeza, de ah, um trabalho como meu, mesmo que seja Ajuda. é, Cantar. o, Hoje em dia eu o, faço todos esses pontos e eu sinto que eu saio outra pessoa das aulas. Eu faço aula de canto, pintura, eu toco também hang drum nas minhas aulas. E isso tudo eu sinto que entra em um outro estado, assim, mental, né? Ajuda muito a andar exatamente. descalço. O sapato, para quem não sabe, o sapato é uma borracha. E ele faz com que você, quando você vai mexer, né, na resistência, coloca um chinelo para você não tomar choque. Então você com aquela borracha no pé o dia inteiro trabalhando, né? Você faz com que não tenha troca de energia no seu corpo. Então é preciso andar descalço, aterrar, né, os pés mesmo. Buscar o Anderson, ele dá aula num parque, então é muito interessante isso, porque você consegue sempre estar nesse contato com a terra. É muito importante isso. Para quem me acompanha aqui, viu que eu sou totalmente, né, lá em Bali, meu jardim, eu tinha esse contato muito forte mesmo, e andando na terra. Isso ajuda muito você. E vai fazendo aos pouquinhos, né? Por você mesmo, ter um verdinho dentro da casa, mexer na terra, mexer aqui, eu tô com. Aqui do lado eu tenho meus pincéis. Pinta, faz as coisas, porque ajuda muito você se manter num outro estado mesmo, né? Eu tenho, com certeza, eu tenho essa crença muito forte em mim, que eu não tive esse diagnóstico antes, porque eu estava sempre me calçando de coisas que me traziam isso, né? O Anderson também, ele busca isso, né? Com o trabalho que ele entrega hoje, muito lindo, com o método NIM. Então, entrega bastante para o outro e para a gente. Eu falo que nas aulas eu saio às vezes mais cheia. Os alunos eles agradecem tanto, mas a gente sai super cheio também, né? Eu queria aqui agradecer que tem algumas pessoas aqui que são meus alunos que estão aparecendo aí. Que bom! A Simone Branquinho, muito obrigado. Vira e mexe, ela está nas minhas aulas no Instagram, tá? Eu dou aula no Instagram também, praticamente todo dia. A Yusha também, uma aluna super querida, tá aí. Talvez eu não fale o seu nome, né? Mas deixa eu ver, a Yara também, uma aluna querida que conversou com a gente. Que Ah, bom! legal. Deixa eu ver mais alguém que eu conheço aqui. Se eu não conhecer, fala aí, ó. Eu estou Manda um buscando. oi. Um oi para todos. Muito obrigado a todos. Mas eu acho que é isso. Que eu lembro aqui de pelo Instagram são essas pessoas. Então, e a todos que estão participando, meu muito obrigado. Espero Obrigada. Nossa, eu fiquei muito muito feliz. legal. Pessoal, teve gente que participou, bem interessante. Se tiver alguma dúvida para mim ou para Stephanie, pode ir perguntando. Aqui Muito legal, muito legal. para compartilhar. É para isso que a gente tá aqui, né? É isso. A História Vitória, lá não falei, ó. legal. A Vitória e a Yara são alunas super queridas aqui de São Bernardo. A Maf Ciroto também, ela me acompanha, já fez curso meu. A Maf, eu acho que ela é de Brasília, né? É de Brasília, está acompanhando a gente. Então, nossa, é gostoso isso. O pessoal que vai conhecendo. E quem mora aqui na área de São Bernardo, no ABC, eu dou aula no parque, e tem um estúdio aqui também pertinho que eu dou aula, e também tem as aulas que eu dou por contribuição voluntária no meu Instagram, tá? Então, tem live às 15, de sábado e domingo é às 16, tem meditação também. Então, a aula fica gravada, muito legal, uma bela opção. Pessoal que às vezes mora longe, não tem como ir até fazer aula comigo, é uma opção também. E eu ainda quero fazer aula da Stephanie, viu? Uma hora Sim, eu quero vamos fazer só. marcar. Essa última semana foi um pouco corrido, mas a semana que vai entrar agora a gente consegue marcar. Eu quero que isso aconteça. Muito bom. Eu tô dando aula Agora aqui eu quero em Santo ser. André. Eu tô dando aula aqui em Santo André agora e no Arta, né? Eu fico muito feliz. Eu dou aula lá de terça e quinta às 19h30. Aulas particulares em grupo online. Tem também o meu curso de aulas gravadas de 21 dias, mudanças de hábitos. Tá bem recheado esse curso. E
acho que é isso. Eu também estou atendendo em São Paulo, o tempo que eu tiver aqui, né? Aproveitar a família, aproveitar esse aterramento, casinha de mãe, São Paulo, e entregar o meu trabalho enquanto eu estou por aqui. Isso eu também quero fazer bastante. Está acontecendo e eu fico bem feliz. Foi um processo esse retorno, né? Como hoje eu abri aqui, fui, né, abri minha história para todo mundo. A história do Anderson, quem quer, compra o livro e vai ler toda a história dele, toda a trajetória, que é incrível, linda de verdade. E é isso, né? Fiquei muito feliz. Olha lá, muito bom de ouvir vocês. Obrigada, Yara. Obrigada de verdade. Muito legal, muito legal. Fiquei muito feliz, Anderson, que deu certo. E semana que vem, então, eu espero que dê certo uma aula. A gente se encontra e faz uma prática juntos. Tá bom? Legal. Queria mais uma vez agradecer a todos. Se você conhece alguém, Isso. manda lá, pega o aviãozinho, manda a aula para a pessoa, divulga, né? Ajuda a divulgar essas informações para, de repente, quem precisa, tá bom? Então, queria Sim. agradecer. Olha lá, ó. A Simone Branquinho, ela é de Goiânia. Olha que legal, não Faz aula com sabia. você. Faz Faz aula. aula comigo pelo Olha lá. Instagram, né? Que Oi, Lourenço. legal. Boa noite. Espero que você esteja bem. Maf, um beijo, Maf. A Maf Siroto está sempre comigo também. Um beijão. Que Ah, que legal, bom. que Ah, legal. é muito lindo esse carinho, né? Esse compartilhar. A gente realmente fica bem cheio também de, né? De muito, muito carinho. Fiquei feliz. Obrigada mais uma vez, Anderson. Acho que é isso. Vai ficar gravada, gente. A gente vai subir em live e vai subir no YouTube também, tá? A intenção é subir no YouTube. Infelizmente vai ser nesse formato de live, mas quem sabe? A conversa foi tão boa, a gente pode fazer um depois direto no YouTube também. Acho que travou pro Anderson. Mas vai ficar gravado sim. Tudo bem, Anderson? Voltou. Falei que a live vai ficar Ah, gravada. Quem sabe a gente também logo logo pode fazer outra de outro tema, falar um pouco mais. Mas senti que foi bem esclarecedora, assim. Se ficou alguma dúvida, legal. podem falar com a gente. Tá bom? Muito bom. Obrigada. Sandrinha de Brasília, um beijo, Sandrinha. Muito legal. Beijo para todos. Foi um prazer. Obrigada, Anderson. Boa noite. E até semana que vem. A gente se encontra. Beleza. Tá Domingo bom? vai ter aula lá no Tá parque. pertinho. Oi? Domingo tem aula no Parque Central em Santo André. Quem quiser Ai, também vai lá e eu você está convidado. vou. Ai, gente, eu fui o último domingo. Foi ótimo. Vamos. Eu vou levar minha mãe também. Ela amou. Tchau. Que legal. Um beijo para ela. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Eu tô com medo de terminar a live e não ficar salva. Eu voltei. Eu vou fazer aqui também, mas tem todo o processo de salvar. Tem um processo. Você Então, fecha mas aqui eu tô e com medo de salva. fechar. Mas Eu ele vou tá fazer falando que isso ele aqui. vai acabar. Mas será que. Vamos ver. Tá. Eu vou fechar aqui, fecha aí, vamos ver. Mas vamos lá. Tá, acho que vai ficar. Espero que sim.